Bom, direto para Brasília, José Maria Trindade vem com imagens e eu já te pergunto, hein, Zé Maria, o que os políticos estão vendo nas entrelinhas no julgamento do STF? Bom dia, Zé Maria. Julgamento acompanhado ali com lupa, viu? Muito bom dia, Tiago Berrage, bom dia a todos. Olha, no Palácio do Planalto, o chamado Gabinete de Crise montou uma equipe especial para acompanhar ali o julgamento do Supremo Tribunal Federal, se atendo a cada voto, a cada palavra dos ministros e ao debate, né? Estava em julgamento, está ainda em julgamento, né? Porque a sessão ainda não acabou, apesar da maioria de 7-0 na manutenção do ministro Fachin e também na possibilidade aí de anular a JBS, isso está descartado, a maioria já está formada, mas o que pensa cada ministro sobre a tal delação premiada? Na verdade, os advogados me ensinaram no Supremo Tribunal Federal de que legislação boa é a aprovada no Congresso Nacional e depois testada detalhadamente na Justiça. Só a partir daí é que a legislação está madura e será aplicada plenamente. E a delação é relativamente nova, não passou ainda pelo Supremo, mas ontem a gente pôde ter uma ideia do que pensam os ministros. Uma situação séria é a em que os ministros entraram ali em conflito, um ministro dizendo para o outro que está sendo preparado no Supremo um momento em que todas as delações premiadas serão julgadas quanto ao conteúdo. O ministro Barroso chegou a dizer ao ministro Gilmar Mendes de que ele pressentia de que esse momento estava próximo, né? Esse julgamento final sobre as delações premiadas. E olha, eu devo dizer que eu recebi informações do Palácio do Planalto e também dos acusados da Lava Jato, eles ficaram animados, muito animados com a possibilidade de questionar futuramente as delações premiadas. Há quem diga que não se pode dar tanto poder assim ao Ministério Público. O ministro Marco Aurélio chegou a dizer que seria permitir que o Ministério Público julgasse. Então há polêmicas e possibilidades futuras. Professor Vila. Zé, e agora, aquela expectativa de início, gozado veio um dia antes, né, que tinham dito que o Fux votaria contra o Fachin, começou a correr boato e tal, plantando notícias, que na verdade a decisão ainda não acabou a votação, mas como você disse, a maioria já foi feita, né, vai terminar só na semana que vem, o que é um absurdo, né, as falas são muito longas, desnecessárias e tal, isso poderia ter sido resolvido em um dia, né, e não será. Mas cria uma situação de fato que o processo, toda a investigação fica com Fachin e a questão da homologação das delações, né? Ou seja, a situação daqueles como Gilmar Mendes, que hoje é o grande adversário da Lava Jato, no Supremo, em qualquer lugar que ele vá, ele pode ver um jogo de futebol, ele vai falar da Lava Jato, contra a Lava Jato, ele acabou sendo derrotado, ficou isolado, né? Ficou, mas o ministro Marco Aurélio indicou ali que o Supremo... o grande debate é o seguinte, se o Ministério Público, né, no caso a Procuradoria-Geral da União, tem a competência de definir uma delação, os termos de uma delação e pronto. E o juiz, que no caso seria o plenário do Supremo Tribunal Federal, não poderia mexer neste contrato, como ficou estabelecido, né, que a delação é uma espécie de contrato do delator contra o delatado. E aí esse contrato seria com o Ministério Público, que detém, né, a competência de apresentar uma ação, de denunciar. Então, esse é o grande debate. E ficou explícito que o Ministério Público não tem esta competência de julgar. É isso aí que pode modificar. Então, um juiz, a gente está falando do Supremo, mas olha, Vila, no futuro, esse tipo de processo, delação premiada, vai acontecer lá no município do interior. Um delegado pega um ladrão de galinha e ele decide delatar o dono da casa que ele roubou a galinha, e aí se faz um acordo na justiça com a participação do promotor lá no interior. Por enquanto, esse debate está aqui no Supremo. E muitos ministros lembraram disso, né? O Brasil está até exportando essa ideia da delação premiada que não existe em outros países. Mas da América do Sul. Eternamente o promotor é parte e juiz é quem decide. Promotor pede, juiz dá, ou não. Pois esse é que é o debate.
Se houver esse entendimento de que a delação, o acordo da delação, esse contrato, como foi chamado, da delação, ele não pode ser mexido pelo juiz, segundo o ministro Marco Aurélio, seria dar ao promotor o direito de julgar, né? Ele chega, julga, define a pena e o juiz, ou seja, o plenário do Supremo, nesse caso, não poderia mexer. Esse é o grande debate e isso anima os réus da Lava Jato, que não tem, olha, eles não têm muito para onde correr, então qualquer possibilidade eles se agarram de uma maneira muito forte. Agora, só para falar de outro assunto que nós já tocamos ontem, a Procuradoria-Geral da República está em disputa, né? O Rodrigo Janot sai em setembro. Já existem 8 candidatos e outros aparecem fora da lista tríplice. Apostam aqui que o presidente Michel Temer pode, inclusive, nomear um procurador-geral da República fora desta lista que está sendo preparada. Haverá uma eleição entre os integrantes do Ministério Público. E outro cargo disputado aqui é a Polícia Federal. A cada dia, a diretoria da Polícia Federal atrai mais delegados da Polícia Federal que fazem aí gestão para substituir Leandro Dayalo. Já está certo por aqui, viu, Tiago, que o diretor da Polícia Federal será mesmo trocado. Tá certo. Zé Maria, bom trabalho, bom fim de semana. Até segunda aqui no Jornal da Manhã. Pois não, muito bom dia a todos.